Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. 3, 2, 1. Mulher, você gosta quando o corpo fica atrás. Eu gosto quando a hora de vazar. Eu quero você. Mesmo que pra te ver demore mais que uma semana. Tô bem longe de tudo que a gente fez, mas se o orelhão tocar na Avenida 6, eu acho que eu vou ligar de volta. Eu acho que cê vai querer minha volta, yeah. Já que a casa é tão vazia e a cama é tão fria, como cê me disse por mensagem na madrugada daquele dia, yeah. Tô louco pra te ver de novo. Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Por isso que eu pego a viola, escrevo essas linhas pro ser no mínimo rende um som louco, sabe? Que a vida corre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento. Começamos com essa versão aqui do Em Brasa, vamos lá. Ei, me ajuda aí. Mulher, você gosta quando o corpo fica atrás. Eu gosto na hora de vazar. Eu quero você. Mesmo que pra te ver. É aquele tipo de música que eu não consigo parar de ouvir, que nem tocar inteira aqui. Essa música do Lucas Carlos. Tem uma versão que é o Lucas Carlos e o Vitão, né? E essa versão é o Lucas Carlos sozinho. Aí eu falei, vou começar o Terça Nobre com ela hoje. Sempre agradecendo a galera que tá ligada com a gente aqui no Terça Nobre, através das redes sociais também, @EuriBenevento, lá no Facebook, no Twitter, Instagram. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão pro Terça Nobre. Obrigado pra todo mundo que tá me seguindo, obrigado pra galera que se inscreveu no canal essa semana, obrigado pra quem já tava inscrito também. Várias maneiras de você acompanhar o Terça Nobre. youtube.com/EuriBenevento. Se você tá ouvindo pelas plataformas de áudio, dá pra assistir com imagem também no YouTube. Corre lá e assiste. Coloca na TV, vai ver minha carona grandona assim na televisão. Esses dias eu coloquei na TV e fiquei assistindo assim. É engraçado, né? Porque, tipo, eu já contei aqui em episódio assim, aquela vontade que eu sempre tive de aparecer na TV, né? E aí, quando você coloca no YouTube assim, fica aparecendo por um instante, nossa, tô na TV. Mas é engraçado quando coloca aquela carona, cabeção assim no YouTube e vê pela TV. Não que a minha TV seja muito grande, mas é engraçado, porque é diferente você ver da tela do celular e da tela do computador pra tela da TV, né? Então fica um pouco diferente. Então se você quiser assistir, pode youtube.com/EuriBenevento. Tem lá as playlists, né, com todos os episódios. Já estamos na 5ª temporada, então tem bastante coisa pra você ver, ouvir, assistir do Terça Nobre. E o episódio da semana passada do Terça Nobre foi um pouquinho diferente, né, do que a gente tem conversado aqui nos últimos episódios, falando sobre dilemas de vida. Depois eu ainda mudei um pouquinho, fui pra parte de filmes, né? E aí na semana passada eu resolvi contar um pouquinho mais sobre minhas histórias em rádio também, né? Eu já fiz um episódio contando de algumas rádios que trabalhei, fiz um específico da Rádio Santana, um específico da Rádio Mundial, contando também um pouquinho do Debate Show, quando a gente fez o Rádio Show na Copa, teve também quando eu contei na Rádio Capital. E no episódio da semana passada eu acabei juntando um pouquinho de tudo, né? Contando um pouquinho dessas histórias também, mas assim também pela questão da convivência, coisas que acontecem nos bastidores de rádio, né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa também, a gente fala um pouquinho sobre o glamour do rádio, da TV, né? Geralmente a galera, quando você fala assim, eu trabalho em rádio, o pessoal já acha que ou que você ganha bem pra caramba, ou que você tem uma vozeirão, assim, nossa, você é locutor, então você tem uma voz bonita. E às vezes a gente não é, assim, aquele locutor, né, das antigas, assim, que tem aquela vozona do Cid Moreira, né? Mas tem ali uma voz que dá pra fazer locução, tem as técnicas, né? Mas ainda tem esse padrão, né, de que você, pra estar em rádio, você precisa ter aquele vozeirão do Cid Moreira, ou que quem trabalha em rádio é rico, quem trabalha em rádio ganha dinheiro pra caramba, ou agora mais essa questão de internet também, né, redes sociais, e aí você faz um canal ou uma página no Instagram e já de repente vira influencer, e né, precisa entender pra onde vai, né, da onde veio, pra onde vai, porque vai.
Então a gente conversou um pouquinho sobre isso na semana passada, né? Sobre algumas histórias e também sobre as coisas que acontecem e faz a gente refletir também se é exatamente isso que a gente quer pra nossa vida. Então tem um pouco de história, tem um pouco de dilema. Esse foi o episódio da semana passada, foi o episódio número 19 da 5ª temporada. Olha só que maravilha, estamos chegando hoje ao 20º episódio da 5ª temporada. Quantos episódios, hein? Desde março de 2020, como diria meu sobrinho, no 20º episódio do Terça Nobre, e a gente sempre tem bastante coisa pra conversar. Então, se você não acompanhou o episódio da semana passada, youtube.com/euribenevento, vai lá, já acompanha o episódio número 19 da 5ª temporada. Se você quiser também pode assistir, ouvir os episódios antigos, também tem as playlists, né? Dentro da playlist tem a playlist podcast mesmo, no YouTube agora tem uma playlist chamada podcast, e lá tem todos os episódios do Terça Nobre, atualizados desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio. Então você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aproveita, pode acompanhar aí todos os episódios desde a primeira temporada. Você que já é inscrito aqui, muito obrigado. Quiser assistir de novo, fica lá, vão ter. Inclusive eu estava assistindo de novo os episódios do Tio Chicória na cachoeira, no morro. Aí deu uma vontade de fazer de novo esses episódios aí. Quem sabe logo logo eu consigo fazer mais episódios, né? Novos episódios das aventuras do Tio Chicória. E em falar em assistir, né? Você que tá assistindo Terça Nobre, tirei a barba pra lavar. Olha só, fui fazer a barba, eu errei, eu tive que arrancar a barba inteira. Às vezes a galera fala, você tá com alguma coisa diferente. Tô 10 anos com a barba na cara, eu tiro a barba, tá alguma coisa diferente. A galera não percebe de primeira e depois vai olhando, ah, é verdade, você tirou a barba. Então, pra quem tá assistindo o episódio, vai ver que eu tô diferente, né, do episódio anterior pra esse, mas é que eu tirei a barba pra lavar. E agora a gente aproveita e gira o botão aleatório do Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre. Mas que legalzinho isso aqui, né? É hora da gente falar do nosso tema de hoje. O tema de hoje é um episódio que a galera costuma esperar. Eu já recebi aí alguns elogios em relação a esse tipo de episódio, a galera às vezes gosta disso. E enfim, chegou o episódio da 5ª temporada, que é o balanço da 5ª temporada. Vamos conversar um pouquinho sobre os principais episódios dessa temporada para você que ainda não acompanhou a temporada inteira. Agora você já vai ter aí um spoiler também de alguns episódios mais assistidos dessa temporada. E aí a música sempre tá me deixando na mão, né? Que eu termino de falar, era pra subir a trilha e ela acaba. Mas agora tem outra aqui, ó. Vamos lá, vai. Bora dançar! Olha só que maravilha, na 5ª temporada do Terça Nobre tivemos aí 19 episódios, né, contando com esse 20 episódios, mas esse não entra na conta, né? Então eu fui ali nos 19 episódios da 5ª temporada e elenquei ali os 5 mais assistidos da 5ª temporada, né, aqui pelo YouTube também. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho dos principais episódios dessa temporada, assim, os que tiveram mais visualizações. Antes de falar dos episódios, agradecer os comentários do episódio da semana passada. Meu amigo Luciano Doriguelo, palmeirense, comentou lá no nosso episódio também. A minha amiga Aparecida Camargo, também que tá toda semana com a gente, comentou lá que gostou muito do episódio. Valeu, galera que tá acompanhando os episódios. Se você quiser comentar também, é só você ir lá no youtube.com/euribenevento, aproveita e comenta, faz sua pergunta pro Tio Chicória, mesmo que seja episódios anteriores, não tem problema, pode comentar que aí já chega a notificação pra mim e eu já leio aqui também. Aproveita, sugere tema também, fica lá, vão ter. Muito obrigado pra quem sempre comenta e acompanha também os episódios. Então a gente começa, né, que nem eu falei, eu coloquei ali os 5 episódios mais assistidos da 5ª temporada, e em 5º lugar até ficou empatado, né, que foram 2 episódios, mas vou começar por esse aqui, que é o episódio Quando Você Chora e Ninguém Vê, que é o episódio número 7 da 5ª temporada. Nesse episódio, né, eu conversei sobre essas situações que a gente passa na nossa vida, né, que em alguns momentos a gente começa a perceber, a detectar que tem coisas que só a gente pode resolver, né,
Então, às vezes a gente fica esperando que algum milagre aconteça, como tem aquela frase, né, que fala assim, nada vai cair do céu, tá esperando cair do céu. E às vezes por algum instante a gente até pensa nisso, sabe? Não que vai cair do céu, mas que vai acontecer alguma coisa, algum milagre que possa resolver aquele problema. E aí você espera, e chega um momento que você percebe que não tem muito o que fazer, é você que vai precisar resolver. Aquele problema é seu, né, como eu disse, o problema é seu. Quando as pessoas estão discutindo, fala, o problema é seu, se vira. E às vezes o problema é seu mesmo, e o problema é só seu. E é que nem eu comento, né, eu uso como exemplo assim, a pessoa que mora sozinho, se ela deixar a louça lá, a louça vai ficar lá. Até uma hora que ela resolver lavar, a louça não vai se lavar sozinha, não vai entrar alguém na sua casa e vai lavar a louça pra você. Então, em algum momento você vai precisar fazer isso. E a vida, ela se apresenta assim em alguns momentos. Então tem certas coisas que a gente não consegue resolver, né? Então a gente fica esperando, a gente fica adiando e em algum momento a gente vai ter que enfrentar aquilo ali, entender o que tá acontecendo. E aí é onde cai essa ficha, né? A gente começa a perceber que tem certas coisas que só a gente mesmo consegue resolver. E às vezes a gente tá na rua e começa a lembrar de alguma coisa, ou então tá triste, e aí até chora, que nem eu já falei aqui, eu contei nesse episódio, né? Que eu tava no metrô e aí entrou uma galera tocando música ao vivo, assim, eu tava num momento ruim, assim, um momento triste. E aquela música, ela me tocou de um jeito que eu comecei a chorar pra caramba. E mesmo estando de óculos, assim, a gente dá aquela disfarçada, né? Agora não usa mais máscara, mas na época da máscara também dava pra disfarçar melhor, assim, estava com aquela cara de choro. E agora não tem jeito, né? Mas às vezes a gente chora sozinho, ninguém vê, né? Porque a vida é assim, todo mundo tem ali aquela mochilinha de problemas pra carregar, todo mundo tem seus problemas, como tem o ditado também, cada um tem a sua cruz. Então, em alguns momentos a gente passa por situações sozinhos e não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar. Às vezes você até quer se abrir com alguém, até gostaria de falar, mas as pessoas, elas perguntam, oi, tudo bem? Mas na verdade é só pra iniciar a conversa. Ela não tá perguntando se você tá bem, ela só tá, tipo, desbloqueando a situação pra falar, oi, tudo bem? Aí você responde tudo e aí ela vai falar o que ela quer falar, né? Em nenhum momento ela tá perguntando se você tá bem, que você realmente responda se você está bem ou não. Ela só quer que você dê a continuidade na conversa. Então, acabou virando uma coisa assim, meio que padrão, né? Você fala, oi, tudo bem? Mas sem realmente querer saber se a pessoa tá bem. Então esse episódio teve um número de visualizações legal, entrou aí pra essa lista, né, que eu falei. Então se você ainda não acompanhou, é o episódio número 7 da 5ª temporada, Quando Você Chora e Ninguém Vê. Falei outras coisas também, li letra de música, que eu gosto de trazer aquela letra pra interpretar, né, pra tentar interpretar o que aquela música quer dizer. Então, pra você que não acompanhou, esse foi o episódio que ficou em 5º lugar, é empatado ali, em quarto, quinto, né, o episódio chamado As Palavras Que Não Foram Ditas, que é o episódio número 3 da 5ª temporada, que é um pouquinho dessas conversas que a gente tem, né, sobre coisas que a gente quer dizer e às vezes a gente sempre deixa pra depois, né, tipo assim, eu pensei em tal coisa, mas é melhor eu não falar não. Aí a gente sempre vai deixando pra depois, porque a gente tem mania de evitar o confronto, né, às vezes a gente tá cansado, não quer ficar discutindo, é uma coisa que cansa mesmo, que nem eu já contei aqui em outros episódios, que quando eu era mais novo, eu sempre queria debater um monte de coisa, não sei o que. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente começa a perceber que às vezes é melhor você ter paz do que você ter razão, né? Como tem essa frase que a galera usa muito na internet. Então, às vezes é isso, a gente precisa ter paz, a gente prefere ter paz do que ter razão, porque aí você vai discutir, aí você fala, nossa, ganhei a briga. E aí, beleza, o que você ganhou com isso? Ganhou irritação, ganhou estresse, ganhou ali um mal-estar, de repente uma dor de estômago, alguma coisa que te incomoda. Então, o que adianta, né, você falar, beleza, ganhei o troféu da razão, ganhei, tô bem. Sabe, não faz sentido. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, a gente fica discutindo com coisas sem motivo, né, e nesse episódio a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre às vezes a gente querer dizer algumas coisas e não dizer. Só que demorar tanto pra dizer, que aí depois o tempo passou tanto que não faz mais sentido. Então, às vezes, tem certas coisas que a gente precisa realmente deixar pra lá, falar, eu não vou falar não, mas ele deixa quieto. Mas algumas outras coisas a gente também precisa chegar e falar aquilo que a gente tá sentindo, tanto de sentimento, de relacionamento, ou então como você tá chateado com alguém, ou amizades, ou familiares. Tem certas coisas que a gente precisa dizer. Então a gente sempre fica deixando pra depois, e pode acontecer de chegar um momento de não ter mais a oportunidade de dizer. Ou até que você possa dizer,
já não faz mais sentido. Ainda posso até fazer sentido pra você, na sua cabeça, mas aquilo já passou tanto tempo que aí quando você resolveu dizer, quando você conseguiu ter coragem pra dizer, o time passou, né? Então esse episódio fala bastante sobre isso, sobre coisas que a gente fica esperando acontecer, sobre vontade de dizer, mas não ter coragem, ou então às vezes também a gente ficar esperando o momento certo, e esse momento certo nunca chega. Então será que não é possível a gente criar esse momento? Será que a gente não pode tentar, de alguma maneira, mudar as coisas para tentar falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente? Então esse episódio passa por isso, né, sobre a importância da gente dizer aquilo que a gente está sentindo, não esperar, não deixar muito para depois, que às vezes pode perder o sentido, né? Foi o episódio número 3 da 5ª temporada, As Palavras que Não Foram Ditas. E continuando, né, sobre essa questão de dilemas, né, que a gente sempre fala aqui no podcast, e eu até recebi também uma vez um comentário de uma pessoa que acompanha o podcast, que falou que eu falo muito do passado e tal, e ela até me descreveu, né, pelo que eu falo aqui no programa, e que nem eu falei, né, é ruim quando a gente se torna uma pessoa previsível, e é ruim também quando a gente pensa que tá passando uma imagem, mas na verdade tá passando outra. Mas lógico, é que nem eu falei, as pessoas, elas interpretam, cada pessoa interpreta de um jeito, então não tem como eu controlar aquilo que as pessoas vão pensar de mim. Mas eu fico triste quando alguém me resume a uma coisa só, sabe? Você é isso porque você falou tal coisa no podcast. Então, é uma conversa, né? Então às vezes eu posso ter uma opinião hoje, e pode ser que daqui a um tempo eu mude de opinião, pode ser que daqui a um tempo eu pense diferente, como acontece, né? Eu pensava de um jeito quando eu tinha 25, depois eu pensei de outro quando eu tinha 27, eu penso hoje completamente diferente quando eu tenho 34. Então eu fico triste quando eu sou resumido a uma coisa só. E ninguém pode ser resumido a uma coisa só, pela uma opinião. Ninguém pode ser resumido a uma ideia. Não, ele é assim, pronto. Não, eu sou assim, eu estive assim, eu não sou assim mais. Então, tipo, tem momentos que a gente muda, a vida da gente é assim, a gente cada hora tá de um jeito. Então é muito ruim sentir isso, sabe? Quando você percebe que você se torna previsível, ou então que você é resumido a uma coisa só. E eu tô falando isso por causa que o episódio que chama Por que Estou Preso no Passado? Que foi o episódio número 9 da 5ª temporada, e eu contei um pouquinho de coisas que aconteceram comigo, momentos que me trouxeram até aqui, coisas que ainda reverberam na minha mente, memórias, lembranças. Então assim, nesse episódio eu tentei entender o porquê que algumas vezes eu ainda ficava preocupado com o passado. Que eu falei aqui em episódios anteriores, né? O passado não pode mais te machucar. Então assim, por que em alguns momentos eu deixava isso acontecer, né? Assim, se é passado, se não faz mais parte do que eu vivo hoje, então não era pra estar me atrapalhando. Então, que nem eu falo, às vezes a gente tem que usar aquilo que aconteceu como exemplo, né, pra poder seguir em frente. Exemplo do que fazer, exemplo do que não fazer. E aí nesse episódio eu tentei entender isso, eu tentei entender essa linha do tempo, o porquê de algumas coisas, o porquê que ainda sinto algumas coisas. E aí foi uma conversa não só em relação à minha vida, mas o passado em geral, né? Como as pessoas às vezes cultuam tanto o passado porque não conseguiu viver nada parecido depois daquilo, ou então às vezes até viveu, mas não soube aproveitar. Que é que nem eu sempre falo, né? Às vezes a gente tá vivendo o momento e a gente tá tão preocupado com outras coisas, né? O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois, uma conta pra pagar e não sei o quê. E a gente não tá vivendo aquele momento 100%, não tá intenso no momento, que nem eu sempre falo aqui, quando você vai em show, qualquer show você vê na TV, ou então quando você vai em um show mesmo, você percebe que tá todo mundo no celular, a galera tá filmando pelo celular. A galera não tá assistindo, a galera tá assistindo através da câmera do celular, já pensando pra quem vai mandar, ou aonde vai postar esses vídeos. Então assim, às vezes a galera perde a mão nesse sentido de ficar só filmando o show e não prestar atenção no show. E é que nem eu sempre falo, não quer dizer que eu não faça isso. Eu também, às vezes, vou em show faço isso, às vezes vou no jogo faço isso. A gente acaba não percebendo. Mas tem alguns artistas que falam isso. Ó, gente, vamos fazer o seguinte agora, nesse momento agora, ninguém mexe no celular agora. Vamos nós aqui, vamos fazer um momento aqui só nosso, sem filmar nada. Então, pra ver se consegue resgatar isso da galera. Porque a gente vive em uma época que é assim, que tudo a pessoa quer filmar, quer tirar foto. E aí, fazendo isso, às vezes a gente acaba deixando de viver alguns momentos, ou não conseguindo curtir 100% aquele momento. Porque a gente está preocupado em filmar, preocupado em tirar foto, ou então porque a gente está preocupado já com a próxima situação. A gente está na segunda-feira preocupado com a sexta, né? Então, às vezes a gente acaba pulando etapas, né? Então, nesse episódio, eu conversei um pouquinho sobre isso também, né? Sobre essa questão, assim, de por que
que eu estou preso em algumas coisas? Por que algumas coisas ainda me incomodam? Por que algumas coisas ainda fazem parte da minha vida quando não deveriam mais fazer? Então, se você quiser assistir, se você ainda não acompanhou, foi o episódio número 9 da 5ª temporada, Porque Estou Preso no Passado. Como tem 2 episódios empatados, né, em 5º lugar, esse aí ficou em 4º lugar. E agora, a gente vai pro 3º lugar, foi o episódio Eu Estava Aqui o Tempo Todo, Só Você Não Viu. Foi o episódio número 5 da 5ª temporada, um episódio muito emblemático. Pra quem não sabe, né, é um pedacinho da letra da música da Pitty, acredito que a galera já conheça, né? Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. A música Na Sua Estante, né, que é uma das minhas músicas favoritas, que eu também já acabei lendo a letra dessa música. Então esse episódio ele fala um pouco, né, sobre como às vezes a gente fica insistindo para permanecer na vida de uma pessoa, quando essa pessoa já não quer mais a nossa presença, ou então também quando a gente fica sempre lutando sozinho, né, por um amor, lutando para estar no relacionamento quando a gente percebe que esse relacionamento acabou. Então, ela lembra um pouco a essência dessa música também, e sobre aquela situação, né, de quando as pessoas só dão valor depois que perdem, né. Então, enquanto você tá ali lutando, tentando, a pessoa não te quer, depois que você vai embora, aí de repente a pessoa começa a perceber a sua existência, ou também quando acontece ao contrário, né? Ou então quando a gente não dá chance pra uma pessoa e depois que a pessoa sai da nossa vida, que a gente vai querer correr atrás e aí já é tarde. Então, esse episódio fala um pouco sobre isso, né? Sobre às vezes a gente se arrepender só depois que perdeu, ou então só aprender a dar valor depois disso. Então, muitas coisas a gente não enxerga no momento que tá vivendo, né? Que nem eu falei, às vezes a gente tá ali numa situação, num relacionamento ruim e tal, e as pessoas olham de fora, elas têm uma outra visão. E a gente tá vivendo no furacão, no meio do furacão, no meio do problema, a gente não consegue ter outro tipo de visão. A gente só quer que aquilo acabe, a gente só quer sair daquilo. E às vezes não quer dizer que a gente não gosta mais da pessoa, a gente não gosta daquela situação que tá acontecendo, daquele momento que a gente tá vivendo. A gente quer que aquilo acabe, não que o relacionamento acabe. Mas hoje, com a facilidade das redes sociais e com aquela falsa sensação de que você tem muitas opções, as pessoas elas simplesmente zeram, né, o relacionamento. Elas terminam o relacionamento, começa outro, termina, começa outro. E não tem ali, não insiste, às vezes, no relacionamento que poderia dar certo se fosse ali consertado, se fosse conversado e tentar chegar num acordo legal, mas muitas vezes a gente acaba preferindo zerar, que acontece muito, né, nos relacionamentos. As pessoas terminam e começam outro do zero para não ter que tentar resolver problema nenhum daquele outro relacionamento. E a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, nesse episódio, que muita gente só de ler o título do episódio fala, nossa, eu adoro essa música. Então essa música ela também acabou sendo tema ali dos episódios próximos. Então foi o episódio número 5 da 5ª temporada. Ele ficou em 3º lugar nos episódios mais assistidos da 5ª temporada. E agora a gente vai pro episódio de 2º lugar. Ele teve bastante visualização também, bastante comentário, porque algumas coisas nunca mais vão acontecer. Foi o episódio número 2 da 5ª temporada. Esse episódio ele também tem ali bastante nostalgia, bastante saudade, bastante tema do passado, mas não só em questão de relacionamentos, mas também de vida, lugares, né? Que nem eu sempre falo muito do Play Center aqui, ou então lugares que a gente conheceu aqui em São Paulo que não tem mais, não só em São Paulo, mas outros lugares, né? Que nem eu falei na época da fanfarra, quando eu toquei na fanfarra, na época que eu trabalhei na rádio. Algumas coisas elas não vão mais acontecer, porque, por exemplo, a rádio acabou. Hoje até tem a fanfarra, mas é um formato completamente diferente, né? Hoje já não dá mais para eu tocar na fanfarra, então tem as responsabilidades da vida, e aí as coisas vão mudando, e isso é uma época quando a gente é adolescente, então tem várias outras coisas, né? E também um questionamento que eu fiz nesse episódio, né? Que foi assim, por que às vezes quando termina um relacionamento a gente nunca mais encontra a pessoa de jeito nenhum, sabe? Porque, que nem eu falo, de primeiro momento às vezes a gente não tem mais nas redes sociais, se bloqueia, às vezes se não bloqueia, mas desfaz a amizade, então não vê o que tá acontecendo, não vê por onde anda. E mesmo assim, quando você vai em lugares que a pessoa também iria, que normalmente iriam, que são lugares comuns, você nunca encontra, nunca tromba, nunca vê, nem sem querer. Algumas coisas parece que a vida mesmo, ela toma assim, a frente, né, e ela fala assim, não, isso não vai mais acontecer, e aí ela separa mesmo, ela coloca um abismo assim, gigantesco, e nunca mais você vê, nunca mais ouve falar. É um negócio assim muito doido, né? Então, às vezes é porque realmente a vida se incumbiu de
de mudar tudo, e como tem aquele momento da oração quando a gente fala livrai-nos do mal, né? Então às vezes pode ser um livramento para você, um livramento para a pessoa de você, alguma coisa assim. Então algumas coisas não vão mais acontecer, por mais que às vezes a gente sinta saudade, por mais que às vezes a gente queira, tem certas coisas que não fazem mais parte, não vão mais acontecer. E esse episódio é um pouco nostálgico, mas conversou um pouco sobre isso também. Esse é o episódio número 2 da 5ª temporada, coincidentemente ficou em segundo lugar dos mais assistidos. E agora o primeiríssimo lugar, o episódio número 8 da 5ª temporada, o episódio Quais Caminhos Você Fez para Chegar Até Aqui. Esse episódio eu conversei um pouquinho sobre os rumos, né, que a nossa vida toma. Às vezes a gente tá estudando e imagina um monte de coisa, tá na escola, tem um monte de sonho, e depois começa a cair a realidade, né? Que nem eu já contei aqui no episódio também, assim, que quando eu era novo, assim, na escola, né, eu sempre imaginava que quando eu fizesse 18 anos eu já ia ter um carro, já ia tirar carteira de motorista, já ia ter minha casa, sei lá, com 23 anos já ia ter casado, já ia ter filho. E aí, depois quando foi chegando mais perto, assim, e aí começou a realidade da vida, as coisas começam a fazer mais sentido, a gente começa a entender melhor as coisas, e começa a perceber que às vezes a gente tá muito longe daquilo que a gente imagina. E também, que nem eu falo, né, às vezes da questão da condição também financeira, às vezes a gente percebe que a gente entra numa corrida em 20º lugar com as pessoas 10 voltas à sua frente. Então tem muitas coisas que são muito diferentes, e quando a gente é muito novo, a gente não tem noção de nada disso. Pra gente é tudo igual. Na escola a gente acredita que as pessoas todas são iguais, são tratadas iguais, e a gente começa a perceber que isso não acontece. Então, que nem eu falei, né, eu esperava que com 18 eu já tivesse carta, já tivesse carro, e quando eu percebi, não, peraí, tá muito longe disso acontecer. Tanto que até hoje é bem difícil. Então, assim, algumas coisas a gente só começa a perceber depois, né, quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, a gente começa a entender as coisas, fala, pô, peraí, então não é bem assim. E aí eu relembrei também um momento, né, na escola que teve um professor que trouxe aquele questionamento, né, quem eu sou, de onde vim, pra onde eu vou, sabe, e naquele momento na escola, na adolescência, aquilo pareceu engraçado, piadinha, mas depois, quando a gente fica mais velho, a gente começa a entender isso e fala, caramba, então peraí, da onde eu vim? Isso aqui é minha essência, independente do que as pessoas pensam de mim, eu sei da onde eu vim. Então, é muito bom quando a gente conversa com alguém que realmente conhece a nossa essência, sabe de onde a gente veio, sabe da nossa intenção para as coisas, porque assim, conforme o tempo vai passando, né, não dá pra você ficar toda hora contando a sua história, toda hora falando de onde você veio, e às vezes não é questão de, às vezes você também não tem oportunidade de contar. Então as pessoas, elas vão tirar a conclusão que elas quiserem sobre você, daquilo que elas vê, daquilo que elas conhecem ali naquele momento, elas não conseguem saber a sua essência. Então é muito difícil, né, você ficar explicando de onde você veio, as coisas que você tem, os sonhos, os seus sonhos. As pessoas, elas podem não respeitar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, assim como você também às vezes pode não olhar para as pessoas dessa maneira, não ter empatia, não conseguir imaginar que aquela pessoa também tá correndo atrás igual você, que nem eu falo, né? Às vezes a gente fica achando assim, nossa, mas só eu sofro, só eu que tô com esse problema. Aí se você pega o metrô de manhã, você vê um montão de gente, assim, muita gente mesmo, indo numa mesma direção, uma galera, todo mundo correndo atrás, todo mundo acordando cedo pra trabalhar. Aí você, por um instante, você cai sua ficha e fala, ah, peraí, não tô sozinho nessa, tem um monte de gente, que nem eu falo, né, sou mais um na multidão, então algumas coisas são muito parecidas, e às vezes a gente não consegue enxergar isso. Então, assim, em algum momento na sua vida, na adolescência, você sonhou ser alguma coisa, e hoje você não exerce nada daquilo que você sonhava, a vida foi tomando outros caminhos, e aí a gente primeiro tem que dar prioridade pro trabalho, para poder ter um dinheiro, para poder sobreviver, para depois ver se a gente consegue fazer aquilo que a gente gosta. Então, a vida é um eterno deixa pra lá, é um eterno, olha, eu acho melhor fazer tal coisa. E aí você sempre começa a ser mais prudente, um monte de coisa. São raras as pessoas que resolvem abrir mão de tudo, falam, não, demorou, eu vou viver minha vida, como o pessoal brinca, né? Eu vou vender miçanga na praia, eu vou dançar com a carreta furacão, né? São pessoas que são raras aí, são poucas pessoas que conseguem fazer isso, a maioria entra nesse ciclo vicioso, nessas bolhas de trabalho, de amizade, poucas amizades, como tem aquela música sertaneja antiga, né, que eu até falei aqui, e na rede social a galera também usa bastante, né, que fala, né,
amizade abandonada, só colegas de profissão, a família separada, meus vizinhos eu já nem sei quem são. Então, uma vez eu li um trecho dessa música aqui no programa e hoje eu vejo também a galera usando o trecho dessa música pra fazer uns vídeos no Instagram. E é bem isso, né? Tipo, a gente vai tomando tanto rumo das coisas e mudando e fazendo outras coisas diferentes do que a gente imaginava. E quando a gente percebe, a gente tá tão longe daquilo que a gente buscou, daquilo que a gente sonhava, que aí você já se acostumou, você já se adaptou àquela nova vida. E aí você nem sabe se dá pra você voltar. E mesmo se desse pra você voltar, você para pra pensar, será que eu quero voltar? Será que era isso mesmo? Será que eu sonhei aquilo que eu quis sonhar, o que foi colocado na minha cabeça? Será que eu sonhei um sonho coletivo? Será que todo mundo eu tava sonhando parecido com a galera e eu não tive uma coisa minha mesmo? Então assim, a gente começa a se descobrir, começa a entender algumas coisas. Então às vezes a gente nem sabe direito, né? Por que a gente traçou esse caminho. Então a gente até sabe o começo, mas não sabe direito o meio e o final. Então a gente só vai, né? Então esse episódio conversa um pouco sobre isso. O episódio número 8 da 5ª temporada foi o episódio mais assistido da 5ª temporada do Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora dele e do dono desse programa, ele que manda e desmanda por aqui. Pergunte ao tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória. Gente, tudo bom, gente? Que saudade que o tio Concória fica da rapaziada, né? Da rapaziadinha do Brás que fica assistindo a gente aqui. Porra, gente, você fica falando dos episódios. Porra, você tem que falar do episódio do teu Chicória na cachoeira escorregando. Teve o Doribem que libertou ele. Aí teve o escorregando no morro que eu quase quebrei meu cotovelo aquele dia, gente. Pelo amor de Deus. Tem que falar isso do teu Chicória. Porra, semana passada teve um programa de rádio. E, sabe, o pessoal não falou mais nada, pô, tio Chicória não perguntou sobre gravador de rolo. O pessoal acha que é brincadeira. É verdade, eu trabalhei com tudo isso, né? Na época da Rádio Politécnica de Atibaia, aqueles rádio valvulados, gente. Porra, vocês não sabem nem o que é isso. Vocês têm que perguntar pra mim, quer explicar pra vocês que antigamente os rádios ficava na sala da casa, as pessoas ficavam todo mundo na sala pra ouvir o rádio, assistia a radionovela pelo ouvido, né? Ouvia a radionovela assistindo com a Imagina Samba, né, gente? Agora não tem mais nada disso, agora os radinhos são tudo pequenininho, né? E aí nem quase tem aparelhinho de rádio, o pessoal enfia o rádio dentro do telelê das pessoas, né? E aí tem rádio de aplicativo, mas o rádio verdadeiro, aquele que você muda o botãozinho e faz a chiadeira, esse é o verdadeiro rádio. Que pena que tiraram o AM também. Daqui a pouco não vai ter mais o AM, né? Ainda tem, mas tá quase falecendo ali, já decretaram, né? Mas pelo menos o FM continua firme e forte. Porra, chama o teu Chicória pra trabalhar em rádio. E vamos falar de rádio valvulado antigamente, gente. Grande beijo, viu? Tô com vontade de comer um macarrãozinho, aquele molho bem maravilhoso. Faz um macarrão e manda pra cá também, gente. Grande beijo, viu? Boa, boa, mestre tio Chicória. Tio Chicória sempre abrilhantando o Terça Nobre. Realmente, tio Chicória, os seus episódios da cachoeira, do morro, né? Pô, que nem eu falei aqui no começo do programa, eu sinto saudade de fazer os episódios assim, tio Chicória. Você é o carro-chefe do programa. Fica tranquilo que logo logo a gente vai fazer de novo os novos episódios aí de tio Chicória. E seria bonito, hein, tio Chicória no rádio, falando de rádios antigos, hein, tio Chicória? Me conte. Seria muito bom. Esse é o Terça Nobre. Agradecendo a toda a galera que tá sempre ligada, @euribenevento nas redes sociais. Pode me seguir lá, manda mensagem, manda pergunta. Você que tá inscrito no canal também, youtube.com/euribenevento, Euri com Y. Você que se inscreveu essa semana, muito obrigado. Você que já era inscrito e continua inscrito no canal, muito obrigado. Teve gente que se desinscreveu. Eu queria entender por quê, né? Se você já se inscreveu, beleza, não precisa ficar vendo tudo que tá no canal, mas tipo, tira a notificação, pelo menos aí não fica chegando aquela janelinha pra você, até porque também nem posto tanto assim, né? Se eu postasse todo dia, beleza, mas posto pouco. Eu queria entender por que as pessoas se desinscrevem do canal. Você que já se desinscreveu daqui do canal, me conte por quê. Pode ser no privado, não precisa, né, mandar lá pra todo mundo ver, mas manda. Queria entender isso.
Mas então, você que tá aí, você que veio até aqui, você que chegou no Terça Nobre, tá ouvindo hoje pela primeira vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo. E você que tá sempre aí com a gente toda semana também, obrigado por acompanhar. Eu sempre brinco aqui falando dos fiéis escudeiros do Terça Nobre. Obrigado. E o episódio de hoje a gente tá conversando, né, sobre os 5 episódios mais assistidos da 5ª temporada, que é o balanço da 5ª temporada. Essa 5ª temporada, ela começou um pouco tímida, eu fiquei ali algumas semanas sem fazer, dei uma travada, aí depois eu consegui continuar firme ali, então eu acho que essa temporada foi uma das mais difíceis de fazer, porque realmente, assim, problemas particulares, paralelos acontecendo e me tirando completamente a concentração, então difícil, alguns episódios eu fiquei bem complicado pra fazer, que nem eu falei aqui já em outros episódios também. Então eu acho que essa foi a temporada que mais se arrastou, tanto que eu até fiz ela com menos episódios do que as outras, então foi um pouco mais difícil pra mim fazer a 5ª temporada do Terça Nobre, e inclusive os últimos episódios também me trouxeram aí algumas respostas também que eu esperava, né? Que nem eu falei, eu agradeço muito a todo mundo que acompanha, que realmente comenta, as pessoas que eu sei que gostam do programa de verdade, que acompanham de verdade, que vem falar comigo ali, eu escutei, achei isso, achei aquilo, que legal que você falou tal coisa. Então, essas pessoas, elas são muito importantes, vocês são muito importantes, muito obrigado. E ao mesmo tempo também eu percebo que às vezes fica um pouco cansativo, né? De repente, de assuntos parecidos, né? Assim, e não é que eu fico repetindo, mas às vezes eu vou indo para um caminho e uma coisa vai puxando a outra. Então acaba tendo episódios que pelo título pode dar a entender que é parecido, mas se você acompanhar o episódio inteiro, vai perceber que tem coisas diferentes. Mas assim, eu sempre recebo às vezes críticas de gente que não escuta um programa inteiro. Então fica difícil debater com essas pessoas. Então como é que eu vou falar pra uma pessoa que não escutou o programa inteiro? Então ela vai vir com uma crítica de uma coisa que ela não escutou. Então isso também me desgasta um pouco. Tem acontecido algumas coisas também na minha vida pessoal que tem trazido dificuldade também pra eu gravar os episódios. Então, esse episódio do balanço da 5ª temporada também acaba sendo ali um episódio de talvez uma parada do Terça Nobre, né? Eu não sei, pode ser que semana que vem eu esteja empolgado e já comece uma nova temporada, ou simplesmente espere um pouco mais pra entender o que tá acontecendo. Que nem eu falei, às vezes eu percebo isso, que tem uma galera que cansou, eu percebo também que diminuiu ali a quantidade da galera que assiste, que nem quando eu falei de um assunto mais pessoal, tipo coisas da rádio, né? Então a galera já não acompanha tanto quando vai pra dilemas. E o engraçado é que quando eu falo de dilemas, eu ainda recebo críticas assim, mas você não é isso, você não é aquilo. Mas são os episódios que mais dão visualizações. E aí quando eu tento mudar um pouco, sair um pouco disso, a não trazer um pouco da minha vida pessoal, a tentar não ser hipócrita nas coisas que eu falo, e aí às vezes ele acaba diminuindo. Que nem eu falo, eu procuro trocar ideia daquilo que eu vivo, por isso que eu trago como exemplo as coisas que eu vivo, porque não tem como eu falar de coisas que eu não vivo. Então por isso que eu uso muito como exemplo a minha vida. Claro, tem certas coisas que eu vou falar também do que eu já ouvi falar, ou de conversas que eu tive com outras pessoas. Então assim, às vezes as pessoas elas conversam comigo, me contam coisas, e dessa conversa eu consigo ter uma noção, uma visão de uma determinada coisa. Então eu pego e falo sobre aquilo pelo que eu já ouvi de opiniões alheias. Claro que eu não venho expor ninguém, não conto a vida de ninguém, mas baseado em conversas que eu tenho, eu também venho e falo aqui no programa. Já aconteceu de eu bater um papo com uma pessoa, trocar uma ideia, num dia chegar no outro eu gravar e a pessoa fala, nossa, você falou sobre aquilo que a gente conversou. Sim, porque aquela conversa me inspirou a vir falar aqui no programa. E assim, eu procuro, que não falei, eu procuro não ser hipócrita, tipo assim, eu procuro falar as coisas e que fazem sentido e que eu também tento viver aquilo que eu tô falando, né? Lógico, tem certas coisas que a gente acaba saindo um pouco, né? Que nem eu falo, já recebi também crítica assim, mas você fala tal coisa no podcast, você não consegue usar isso pra você? Que nem eu já fiz até um episódio falando sobre isso, você consegue ouvir os seus próprios conselhos? Muitas vezes a gente não consegue, não tô falando, quando a gente tá vivendo uma situação, às vezes a gente não consegue enxergar o que pessoas de fora enxergam. Então às vezes a gente tá no olho do furacão ali e não consegue entender. E às vezes alguém de fora tem uma solução, tem uma ideia diferente e isso pode mudar. Então nem sempre, né, eu vou conseguir chegar aqui, vou falar tudo e ao mesmo tempo eu vou ter a solução para tudo e a resposta para tudo. Não, muitas vezes eu não tenho também. Eu venho aqui para tentar encontrar isso através das conversas, através dos comentários, através das coisas que eu chego aqui e troco ideia. Então o podcast sempre foi isso, assim, foi uma questão de conversar e bater papo,
Minha pretensão nunca foi dizer que eu sou alguma coisa, tipo, mas é autoajuda, você é o quê? Você é formado em quê pra falar um podcast de autoajuda? Primeiro que eu nunca denominei o Terça Nobre como um podcast de autoajuda. As conversas, elas foram tomando esse caminho praticamente assim, naturalmente. Não teve nada assim planejado e todos os episódios são assim. Eu escolho um tema e em cima desse tema eu troco ideia. Eu nunca preparei nada. As únicas coisas que eu preparo as letras de músicas que eu leio aqui, a lista dos episódios mais assistidos, a lista de abraços. Isso realmente eu preparo. Às vezes até isso eu não preparo. Eu vou lista de abraços lembrando de cabeça, mas aí às vezes acabo falhando. Então sempre foi isso. Foi assim, trocar uma ideia em cima de um tema e ali vai. Nunca teve... Tanto que às vezes acontece de eu gravar e dar problema na gravação e eu não consegui gravar de novo porque eu não lembro tudo que eu falei. Porque as coisas vão saindo, eu vou falando o que eu acho, o que eu penso... Então, sempre foi a essência de bater um papo, de trocar uma ideia. Mas mesmo assim, às vezes ainda tem gente que tem essa mania de criticar de uma maneira que não assiste, que não acompanha, né? Então, acaba que fica um desabafinho também, mas eu não sei qual que é o próximo rumo do Terça Nobre, não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou continuar fazendo desse mesmo formato, se eu vou continuar fazendo... Se eu vou tentar mudar para o formato de entrevista, que é uma coisa que eu sempre tive vontade também, se vai ter estrutura para isso ou não, ou se eu também vou ter cabeça, né, para continuar fazendo. Então, esse é o episódio que fecha a 5ª temporada. Não sei o que vai ser, né, se vai ter a 6ª temporada já na semana que vem, ou se vou parar um tempo para eu conseguir entender tudo o que está acontecendo e trazer aqui uma coisa legal, né? Tipo assim, que eu falei, eu não quero ficar mais do mesmo, não quero me tornar previsível, não quero que as pessoas olhem o episódio e falem, mas ele já falou sobre isso, ou então que, ele só tá falando do passado dele, tá sofrendo muito, não sei o que, então eu não quero isso. Eu já expus muito a minha vida aqui, desde os primeiros episódios, eu sempre conto muita coisa da minha vida aqui, então isso cansa também, porque, tipo, as pessoas começam a julgar, né, eu já fui muito julgado só pelas coisas que eu falei aqui, mas que não falei, às vezes eu trago aqui como exemplo pra gente conversar e né, eu mostro que eu também tô passando por aquilo pra não parecer que assim, eu tô querendo cagar regra pra ninguém ou colocar o bedelho na vida de ninguém. Aí eu trago a minha vida como exemplo pra mostrar que eu também passo pelas mesmas coisas que um monte de gente e mesmo assim eu ainda recebi críticas ruins por isso, sabe? Então assim, quando a gente fica colocando em exposição os nossos sentimentos, as coisas que nos chateiam, que nos magoam, tem gente que usa isso contra a gente pra julgar, sabe? Então é bem ruim quando acontece isso. Então eu preciso entender qual que vai ser o rumo do Terça Nobre. Eu agradeço todo mundo que tá sempre acompanhando e peço desculpas para as pessoas que são meus fiéis escudeiros, que eu sei que vão ficar tristes pelo programa parar por enquanto, mas é que eu preciso entender tudo isso que tá acontecendo. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que está sempre acompanhando, os amigos que acompanham desde o primeiro, a minha família que sempre me apoiou, a minha mãe, te amo, obrigado, eu sei que a senhora escuta todos os podcasts, todos os episódios, obrigado mesmo por estar sempre comigo, sempre me apoiando, aos amigos de verdade que acompanham o Terça Nobre, que não colocam o julgamento na frente de nada, que mesmo que talvez não seja a melhor coisa do mundo, mas vem trocar ideia e tenta encontrar uma coisa legal para falar sobre o assunto comigo. Então, obrigado para quem realmente gosta do programa, para quem realmente acompanha, que eu sei que são essas pessoas que vão estar aqui quando tiver um episódio novo. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Me sigam nas redes sociais, @euribenevento. Estarei por lá, continuarei postando as minhas musiquinhas, tocando violão também, que é uma coisa que tá me fazendo bem, que eu gosto de fazer. E mesmo assim eu também recebo crítica de gente que encheu o saco, sabe? A rede social é minha, eu posso o que eu quiser. E as pessoas ainda enchem o saco. Mas é isso, gente. Um beijão pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tamo junto. Terça Nobre.